Nota de falecimento. Faleceu ontem, durante o período da tarde, a candidatura a presidente do senador Flávio Bolsonaro. A candidatura vinha sendo gestada e nutrida pela extrema-direita e já havia sido questionada por causa da fragilidade do candidato, que em eleições passadas não aguentou nem mesmo o confronto na televisão. Agora se sabe que a causa da morte foi cupim, que roeu a cara de pau do senador Flávio Bolsonaro, né, que até hoje, até ontem, escondia de todo mundo as relações perniciosas, pernósticas, pornográficas que ele mantinha com Daniel Vorcaro, o maior corruptor que a história do Brasil já conheceu. É isso mesmo. Dificilmente o candidato do PL vai se levantar dessa acusação, que é seríssima e é gravíssima, né, de ter cobrado dinheiro de Daniel Vorcaro, que ele trata como o quê? Como irmão, irmãozão, brother, é isso que é. Então, caiu a máscara do hipócrita Flávio Bolsonaro e agora ele tem que se haver com as consequências disso. O mundo da direita está completamente dividido entre gente que o ataca e gente que ainda tenta dizer que, embora a candidatura dele já tenha tido a morte cerebral decretada, ele ainda respira por instrumentos, né? Por exemplo, o PL. Uma das raras vozes que levantaram ainda que fracas, ainda que tênues, para dizer que o senador Flávio Bolsonaro ainda será o candidato do PL. O mundo caiu para ele ontem. E hoje isso será o assunto de todo o nosso programa, né? Como um senador da República, um homem que supostamente é um homem maduro, acha que vai enganar todo mundo no contexto de uma investigação como essa? Por que ele, ainda sabendo que os telefones haviam sido apreendidos pela Polícia Federal e que muito do que estava ali dizia respeito ao período em que ele fazia as suas transações pornográficas com Flávio Bolsonaro, estava tudo registrado. Mas ele enganou até os companheiros de partido, né? Habituados demais ao universo da mentira, que eles sempre tentam fazer prevalecer quando o assunto são argumentos que não têm nenhuma verossimilhança e zero de verdade, desta vez a onça vai beber água, né? Ainda não bebeu, porque o dia está mal começando e nós temos aí pouco mais de 12 horas dessa revelação bombástica que mudou o cenário político eleitoral no Brasil. Bom dia para você, espero que você saia da cama com muita alegria. Se você não é o Flávio Bolsonaro, você terá um dia muito produtivo e muito feliz pela frente. Então vamos sair da cama, pessoal, porque já são 7 horas e 2 minutos e o mundo não acabou, a não ser para o Flávio Bolsonaro, e a direita brasileira está muito perturbada com essa perda. Ainda não sabe o que fazer, se vai de Michele, se vai de Caiado, se vai de Zema, se não vai com ninguém. É um drama terrível que vai ter que ser enfrentado ao longo desta quinta-feira, né? O penúltimo dia de uma semana que começa com a queda de outro bastião da extrema-direita brasileira, o senador Ciro Nogueira, né? Amicíssimo de Vorcaro e totalmente enrolado nas suas próprias vicissitudes. Tá bom? Então, hoje, para nós aqui que torcemos contra essa gente, é um dia magnífico, tá? Já para eles, a gente lamenta muito não poder dizer o mesmo. Esperamos que eles tenham energia, porque vão precisar de muita para responder as acusações que estão pululando aí pela internet. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Tem mais, tá? Daqui a pouco o Lula vai estar aqui com a gente hoje, excepcionalmente, porque hoje é quinta-feira, não é dia dele, para dizer para nós da repercussão política disso tudo e do que ainda se espera que aconteça, que não é pouca coisa, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, como sempre, deixa eu falar com o meu amigo Alex Amorim, que está aqui me esperando. Tudo bom, Alex? Conversa todo dia sobre futebol aqui, um pouquinho de cultura inútil para a gente enfrentar o dia. Conta para nós, Alex, o que aconteceu ontem? O São Paulo caiu fora da Copa do Brasil, é isso? Isso mesmo. Primeiramente, bom dia, Panunzio, bom dia à nossa audiência, bom dia, Eduardo Silva, Marlo, SRS, que está aqui no Papo Legal, acompanha a nossa audiência. E hoje, o dia da corrida, eu vou ser mais pontual aqui no quadro do Desperta e no nosso quadro futebolístico. Ontem o São Paulo foi eliminado, perdeu de 3-1 do Juventude e está fora da Copa do Brasil. Roger Machado, que é o ex-treinador do São Paulo, também caiu, então o São Paulo está sem treinador. O Vasco se classificou, empatou 2-2, porém no agregado foi 4-2. O Santos conseguiu a classificação ganhando fora de casa de 2-0 do Curitiba. O seu Mirassol se classificou ganhando de 2-1 do Bragantino e está na próxima fase.
O Ceará ganhou jogando em casa do Atlético Mineiro 2-1, porém foi eliminado porque perdeu de 4-2. O meu Verdão, eu não assisti o jogo ontem, porém o meu Verdão ganhou de 4-1 do Jacuipense. Eu tô mudando, hein, Puxa vida, que vitória importante essa, hein? Sim, muito importante. Muito importante. Importantíssimo. E o Remo do André Alzeda, que está de férias. O Bahia do André Alzeda, que está de férias, perdeu pro Remo e está eliminado. E hoje teremos 6 jogos: será Chapecoense, Botafogo, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio. O Corinthians contra o Barra do Ilha de Luca, CRB e Fortaleza. E, finalizando, teremos o jogo entre Vitória e Flamengo, meu lindo Fábio Panunzio. Muito obrigado, homem. Por hoje é só, né? Vamos nessa. Hoje nós temos muita coisa para falar de política aqui no nosso jornal. Bora. E o tempo vai ser curto. Abração, Alex. Obrigado, viu? Abraço. Bom, vamos começar, pessoal, pela meteorologia. Vamos ver o que está acontecendo aqui no mapa da previsão, no mapa dos alertas do INMET. Chuva lá na Calha Norte, como sempre. Alertas de frio aqui nas Serras Gaúcha e Catarinense. E alerta de tempo seco, umidade relativa do ar muito baixa no interior de São Paulo. Esse é o quadro do dia de hoje. Eu vou abreviar a previsão aqui, porque hoje nós precisamos de tempo para falar do seu Flávio Bolsonaro, né? Cuja candidatura faleceu ontem de morte precoce, motivada por quê? Por cupim, que roeu a cara de pau daquele senador que escondeu a relação dele com o Vocaro, por mais estúpido que isso seja como estratégia de sobrevivência, né? Ele não só escondeu, como ele voltou a mentir horas antes de ser desmascarado pela revista The Intercept, tá? E aqui, quando a gente fala em desmascarado, parece que a gente está usando a linguagem de ataque, não é nada disso, é só o retrato estrito do que aconteceu, sem dissonância cognitiva, tá? Porque o dia foi grave, o dia foi tenso, o dia foi definidor, e esse dia talvez entre para os livros de história lá na frente, quando os historiadores e os cientistas políticos se debruçarem no futuro sobre o que aconteceu hoje, tá? O dia que vai redefinir o quadro eleitoral no Brasil. Bom, vamos lá então, pessoal. Temperaturas. Olha, não chove em toda essa área amarela aí, só vai chover lá no Nortão e em algumas capitais do Nordeste, né? Maranhão, Piauí e Ceará. Então vamos lá para as temperaturas. Porto Alegre vai chegar a 19, a temperatura. Em Florianópolis ela vai a 22, em Curitiba vai a 27. Curitiba continua fazendo jus ao apelido de geladeira do Brasil, em 8 graus na madrugada. São Paulo terá 25 graus, o dia começou um pouco melhor do que ontem, com 13. Rio de Janeiro, 29 graus, mínima de 16. Vitória, hoje com sol lá, 31 graus Celsius. Em Belo Horizonte, a máxima vai ser de 27 durante a tarde. Em Brasília, 30 graus. Em Goiânia, 31. Em Campo Grande, a máxima vai a 27. E em Cuiabá, muitas nuvens com 33 graus. Pode chover em Porto Velho, tá? Pode, mas não está confirmado. 29 graus de temperatura máxima à tarde. Em Rio Branco, 30 graus. Em Manaus, onde chove, daqui para frente chove nas cidades todas que eu vou falar. Manaus, muitas nuvens, pancadas de chuva, 29 graus. A mesma coisa lá em Boa Vista, que terá 33 nas horas mais quentes. Em Macapá, 29 graus Celsius de temperatura. Em Belém, nuvens, pancadas de chuva isolada, 31 graus Celsius. E em Palmas, Tocantins, 32. Agora vamos para o Nordeste. São Luís do Maranhão terá um dia fresquinho, máxima de 28 graus Celsius. Em Teresina, no Piauí, serão 34 graus nas horas mais quentes e em Fortaleza, 29 graus. A partir daqui, chove apenas na última das capitais que eu vou mencionar, que é Salvador, tá? Então, olha, Natal terá hoje um dia com nuvens no céu e 29 graus. João Pessoa, nuvens também com 30. Recife, a mesma previsão, a mesma temperatura. Maceió, tudo igual. Aracaju, 1 grau a menos na máxima, 29 graus Celsius. E Salvador, 28 graus. Vai ser um dia também um pouquinho mais fresco lá no Nordeste brasileiro, tá? Em compensação, aquela chuvarada da Zona da Mata e do Agreste passou, felizmente, né? O pessoal ainda se recuperando das perdas que tiveram, tá? Esses foram os destaques da meteorologia. Eu vou agora aqui para a capa do ICL Notícias, porque o noticiário de hoje está quente. O noticiário está quente igual esse café que você vai tomar daqui a pouquinho aí, quentíssimo, queimando os lábios daqueles que ousam, né, falar, especialmente falar mentira. Vamos lá, manchete principal aqui no site do ICL. Queimou o filme com a fotinho do senador Flávio Bolsonaro. Queimou o filme por causa do áudio escandaloso dessa relação, uma relação de quase intimidade sexual, onde o Flávio toma uma grana do maior corrupto do país, uma pessoa que ele disse que nem conhecia, não mantinha relações,
e minutos antes disse que era mentira, que o filme do pai dele tenha sido financiado por esse corruptor chamado Daniel Vorcaro. Tá? Aliás, a postura do senador Flávio Bolsonaro é uma postura mesmo de quem não se dá o menor valor, porque, sabe, um senador da República pegar o telefone para deixar uma mensagem como aquela, tão estranha, cobrando um sujeito, sabe-se lá por quê? E o pior, hein, gente? O filme do Flávio Bolsonaro não queimou só com os adversários, porque isso aí é mole, né? Queimou também internamente. A direita brasileira está completamente ensandecida, sem saber o que fazer, já com Caiado e Zema tentando despontar aí, aproveitar o espólio desse morto-vivo chamado Flávio Nantes Bolsonaro, tá bom? Então queimou o filme. A manchete principal nossa aqui, mais uma vez um ótimo título do Chico, nosso editor. E aqui nos destaques secundários, olha, o assunto permanece. Em poucas horas, Flávio Bolsonaro vai da negativa à confirmação da cobrança Vorcaro. Aí vem as respostas dos produtores do filme, aqui é tema de uma segunda retranca aqui no nosso noticiário, que negaram que os 63 milhões que Flávio estava extorquindo desse banqueiro foram parar no filme. Então, onde é que foi esse dinheiro todo? Flávio Bolsonaro, o que você fez com a bolada que o Vorcaro mandou para você? Aí, uma outra manchete aqui, Flávio Bolsonaro admite relação com o Vorcaro, nega vantagem, só faltava negar relação com o Vorcaro, né? Depois de chamar ele de amigão. Faltava mais um pouquinho, faltava ele dizer que esse áudio foi gerado por IA e que essa não é, de fato, a voz dele, tá? Olha só, comparando o que o cinema brasileiro investiu de dinheiro em filmes, realmente, obras de arte, né, que levaram o Brasil a ser falado no mundo inteiro, esse tal Black Horse, esse filme B que a família Bolsonaro está produzindo aí, está gastando 5 vezes mais dinheiro do que em O Agente Secreto. É brincadeira isso? Será que vão ganhar um Oscar com seu cavalo preto? Ou será que não vão ganhar nada e vão ficar só com seu cavalo paraguaio, que é o Flávio Bolsonaro? Então vamos lá, para os outros destaques aqui na capa do ICL, porque hoje o dia está muito quente, tá bom? O Reino Unido está banindo o cigarro lá para sempre para jovens, né? Mais uma iniciativa para restringir o consumo de cigarro, né? Aqui em São Paulo, a Sabesp, a empresa que acabou provocando aquela explosão que anteontem levou quase que um quarteirão inteiro do bairro do Jaguaré, aqui na zona oeste de São Paulo, tá aqui uma matéria sobre o desgaste que ela sofreu, que vem sofrendo, e a relação que isso tem com o plano de saneamento básico de São Paulo, tá bom? Os indígenas brasileiros continuam sofrendo porque são mal cuidados. Já foram muito mais mal cuidados, mas continuam sendo mal cuidados e tem aqui uma matéria mostrando que eles têm sido alvo de violência armada. Está aqui, ó, o TCU está apontando que houve uma redução de transferência de Yanomamis por malária e aumentaram as ocorrências por arma de fogo. E a última manchetinha nossa aqui, PL se divide sobre Ciro Nogueira após operação da Polícia Federal mostrando o estrago que o assunto provoca nas hostes do Partido Liberal. Esse partido que é dirigido por homens ínclitos como Valdemar da Costa Neto, né, que tem relações muito institucionais com o PP do Ciro Nogueira, né, e que tem agora o seu prócer na corrida eleitoral, enrolado com o maior corruptor do Brasil. Gente que ele negou que conhecesse até a 1/10 hora. Bom, vamos começar. Vou chamar o Kleber, que está lá na nossa redação, vai atualizar um monte de coisa sobre essa história do Bolsonaro. O Kleber, que é o nosso grande apurador. Bom dia, Kleber, tudo bem? Trabalhou de madrugada, não? Dormiu? Conseguiu? Um bocado. Bom dia, Panunzio, bom dia à nossa comunidade também. Estamos num clima de confusão total em Brasília, né, Panunzio? E, aparentemente, o extremismo brasileiro vem se tropeçando nas próprias respostas, nas próprias declarações. Ontem mesmo a gente já começa com Flávio Bolsonaro, primeiro, dizendo que era tudo mentira, negando ali aos jornalistas do Intercept qualquer tipo de relação com Daniel Vorcaro e qualquer tipo de articulação para que o Banco Master financiasse o peculiar filme sobre o Jair Bolsonaro. E 4 horas depois, Flávio Bolsonaro emite uma nota, tanto escrita quanto em vídeo, confirmando que conhece Daniel Vorcaro e que sim, pediu dinheiro para a produção do filme, ou seja, ele desmentiu ele próprio 4 horas depois. Mas não foi só isso, Panunzio. Outro ponto importante é as respostas das produtoras envolvidas no filme do Flávio Bolsonaro ampliam ainda mais essa confusão. Por quê?
Na reportagem do Intercept Brasil, é falado que foram identificados documentos que confirmam a transferência de cerca de 60 milhões de reais para Flávio Bolsonaro, entre Daniel Vorcaro para Flávio Bolsonaro. E tanto a produtora, que é a Gulp Entertainment, e também o produtor executivo, o deputado federal Mário Frias, negam em suas notas que receberam qualquer tipo de valor de Daniel Vorcaro. Então fica também um questionamento. Se não receberam esse dinheiro, então o que foi feito com o dinheiro que foi enviado para Flávio Bolsonaro, segundo a matéria do Intercept, Panunzio? É uma pergunta que está no ar desde ontem, né? Nós vamos ver essas negativas que aconteceram, não só da produtora, como também do Mário Frias, que é o produtor executivo do filme, falou, ó, Flávio, e olha, Mário Frias, hein? Nós estamos falando de um prócer da extrema-direita do Brasil, amigaço do Flávio Bolsonaro, me inclua fora dessa, esse dinheiro não chegou aqui não. Então, para onde foram os 60, quanto é o total? Eu já nem sei, tanta cifra. 61 milhões. Vale lembrar que essa semana a gente teve aquela discussão entre o Ricardo Salles e o Eduardo Bolsonaro, aquela briga ali entre os dois, e durante uma fala num podcast, o Ricardo Salles fala que o mandato do Eduardo Bolsonaro, a vaga para disputa no Senado em São Paulo pela extrema-direita, estaria à venda pelo Eduardo Bolsonaro em valores entre 20 milhões e 60 milhões de reais. Então, uma coincidência um tanto curiosa entre os valores ali nesses dois episódios, Panunzio. Vale lembrar também que ambas as notas falam sobre não haver recebimento de dinheiro público na produção desse filme, mas uma outra reportagem do próprio Intercept revela também que uma das pessoas envolvidas com a produtora, que faz parte do quadro societário da produtora do filme, recebeu valores na casa dos 100 milhões de reais da Prefeitura de São Paulo num projeto para a instalação de Wi-Fi em periferias. Só que um relatório do próprio Tribunal de Contas aponta que essa empresa, ligada à produtora também do filme do Bolsonaro, não teria qualquer tipo de expertise nesse tipo de serviço e instalação de Wi-Fi nas periferias. E também temos o caso recentemente que está no Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Flávio Dino, onde o deputado Mário Frias, que a gente falou agora há pouco, teria destinado 2 milhões em emendas parlamentares para a produção do filme. Então, assim, ao que tudo indica, há sim dinheiro público e muito dinheiro público nesse filme, e talvez, dentro das possibilidades, talvez o dinheiro de Daniel Vorcaro seja o mais privado dentro dos valores recebidos desse filme. Outro ponto importantíssimo é que, embora a gente fale de valores privados de Daniel Vorcaro, nós sabemos como foi montada a fortuna do Banco Master ali, lesando aposentados, pensionistas, velhinhos e correntistas de todo o país com as fraudes financeiras cometidas pelo banco e que estão em investigação pela Polícia Federal em todo o país. São fundos de previdências, depósitos, fundos de investimento dos mais diversos e, inclusive, suspeitas de relação com o crime organizado. Então, esse dinheiro, no mínimo, está longe de ser limpo também, Panunzio. Tem muita coisa para ser explicada nesse episódio, né? Agora, esse episódio do Banco Master é realmente a caixa de Pandora da direita, viu, o Kleber? Porque não é possível tanta... Eu vou dizer uma palavra aqui que eu não deveria usar, tá? Porque essa palavra é inadequada para essa situação, mas tanta ingenuidade, né? Dessas pessoas a ponto de acharem que os pecados que cometeram lá para trás, agora, há pouco tempo, e que estão todos eles sabidamente registrados nas comunicações do Vorcaro com a namorada, com os seus amigos, enfim, com o seu grupo de suruba lá em Trancoso, está tudo isso registrado. Então vocês não tenham dúvida, Ciro Nogueira sabia do que ia acontecer com ele na segunda. E o Flávio Bolsonaro também. Só que a ousadia do Flávio Bolsonaro, nem o Ciro Nogueira teve. Esse pelo menos sumiu durante alguns dias antes de vir com as desculpas habituais, né, Kleber? O Flávio não, o Flávio ontem caiu em contradição dezenas de vezes. Começou de manhã quando foi interpelado lá pelo repórter do Intercept, daqui a pouquinho nós vamos mostrar isso, tá? A própria nota dele, Panunzio, a gente já vai até para o segundo assunto, já aproveitando, mas ele fala que conheceu o Daniel Vorcaro em 2024 e que não desconhecia o que a magnitude do caso Master e tudo mais, mas já em 2024 já tínhamos informações sobre questões problemáticas envolvendo o Banco Master, inclusive sobre a Caixa Econômica, uma operação envolvendo fundos de investimento entre o Banco Master e a Caixa Econômica, culminou inclusive na saída de uns diretores da Caixa Econômica na ocasião. Então, assim, já haviam alertas sobre o Banco Master, já haviam problemas também sobre o Banco Master, e eu detalhei tudo isso
numa matéria lá no site do iclnoticias.com.br, apontando todos esses problemas que já tinham em 2024 e desmentindo a nota do Flávio Bolsonaro. Olha, tem aqui uma informação urgente chegando aqui, a Elga Simões, que é a nossa editora executiva aqui, mandou uma nota aqui, olha, o pai do Daniel Vorcaro foi preso, tá? Acaba de sair essa confirmação. Eu vou até mostrar para vocês aqui, enquanto o Kleber se prepara para falar sobre o terceiro assunto da manhã de hoje. Tá aí na tela para você, pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, é preso em Belo Horizonte. Polícia Federal prendeu Henrique Vorcaro, pai do Vorcaro, dono do Banco Master, na manhã desta quinta-feira em Belo Horizonte, durante nova fase da Operação Compliance Zero. Gente, tem muita coisa para acontecer e você vai saber tudo isso daqui a pouco quando a gente conversar com o Lula, tá? O Lula vai falar sobre o futuro dessa história toda. Vale então, lembrar, Panunzio, também que o pai de Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, ele foi um dos doadores da campanha de Zema ao governo de Minas Gerais também. Inclusive, a extrema-direita vem usando esse fato para atacar Zema, que criticou Flávio Bolsonaro em vídeo nas redes sociais ontem também. Então, olha a proporção que isso vai tomando. Pois é. Eu até vou... o Kleber está super apertado hoje lá na redação, porque tem o N1 daqui a pouco, e ele é figura central lá no N1 também. Agora, Kleber, temos mais algum assunto para a gente encerrar a sua participação e deixar você cuidar do N1, não? Só convidar a nossa audiência para ler uma matéria também fora dessa esteira do caso Master também, mas sobre como os problemas envolvendo a Sabesp estão desmontando o programa Universaliza SP do governo de São Paulo, que seria uma alternativa ali à questão da privatização da Sabesp. Já tivemos 2 desistências de prefeituras e temos ali instalações de CPI, vereadores criticando em diversas cidades da região metropolitana e também no interior de São Paulo. A matéria está lá completa no iclnoticias.com.br e eu convido a nossa audiência a ler também essas informações importantes sobre o governo Tarcísio. Muito bom, Kleber. Muito obrigado pelas suas informações aqui, super importantes para nós aqui. E bom trabalho para você agora aí na equipe do N1. Qualquer coisa, chama que nós estamos aqui. Hoje ou amanhã, que promete, hein, gente? Tem muita gente na fila da Polícia Federal aí, tá? Sim. Não é só o pai de Vorcaro, não. Né, Kleber? Então, qualquer coisa, o Kleber volta aí. Vamos ver. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, viu? Pessoal, daqui a pouquinho vem o Lula. Eu quero aproveitar esse intervalo de tempo que eu tenho aqui entre o Kleber e ele para mostrar para vocês a sucessão de assuntos de ontem. Bom, primeiro de tudo, eu preciso saber do Alex. Alex, me informa se o vídeo do Zema já está ok e se o segundo vídeo do Intercept já está ok, tá bom? Vou começar aqui a desmontar essa história toda. Ontem a coisa começou logo de manhã, quando um repórter da Intercept abordou o Flávio Bolsonaro durante um quebra-queixo, que é quando os repórteres encontram um político em algum local porque ele está passando e fazem perguntas. E o repórter da Intercept perguntou para o Flávio Bolsonaro por que o filme do pai dele tinha sido financiado pelo Daniel Vorcaro. E aí o que o Flávio fez? Como todo bom mentiroso, como todo bom cara de pau, como todo político desonesto, ele mentiu, mesmo sabendo lá no íntimo dele que a vaca já tinha ido para o brejo, porque ele sabia do que o repórter da Intercept estava falando, tanto que foi obrigado a mudar depois, criar uma versão fantasiosa para afirmar aquilo que havia negado. Então, vamos ver o que foi que o Flávio Bolsonaro disse lá na chegada, no encontro com esses jornalistas, e veja só a reação dele. Repare como quando o sujeito está habituado a mentir, ele não consegue escapar da mentira. Bota para nós aí, Alex, por favor. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui para você ouvir com calma. Bom, aqui a gente está passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui para frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você está passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente
tem certeza que vai vir com esse filme, pode ter o efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta para pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão? Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Não foi só o pai do Vorcar que foi preso hoje. O Lula está me informando aqui pelo WhatsApp que uma delegada da Polícia Federal também foi presa. Quem será que é essa delegada? E por que será que nessa relação acabou indo presa uma delegada da Polícia Federal? Será que é vazamento de informação? Daqui a pouquinho o Lula está aqui para explicar para a gente, tá? E eu quero chamar para a nossa enquete. Eu quero saber do Alex se já está pronta a enquete, se está rolando, porque se tiver, bota aqui no telão para mim, Alex, para poder... não tem enquete ainda. Então, espera aí que daqui a pouquinho sai uma enquete aí para você poder dar a sua opinião, tá bom? Bom, vocês viram aí o áudio pornográfico em que o Flávio tenta extorquir uma grana do maior corruptor do Brasil. Ou seja, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Não era uma pessoa de uma relação fortuita eventual, era alguém com quem ele tinha bastante amizade para falar, chamar de irmãozão, tamo junto, não sei o que mais. E toda essa senha dessa omertá que a extrema-direita mantém com a corrupção no Brasil. E aqui eu quero fazer uma pausa aqui, embora vá desorganizar um pouco a sequência de argumentos, só para lembrar para vocês, eu tenho dito aqui, tem sido criticado inclusive por vocês aqui da nossa audiência, que esse escândalo do Banco Master, embora tenha gente da esquerda enrolada, esse escândalo é do campo da direita. Esse escândalo é filho do Bolsonaro e do bolsonarismo. E ele implica peças centrais do tabuleiro bolsonarista. Observem o tamanho das perdas dessa semana, tá? E durante muito tempo, semanas, meses, a esquerda brasileira se deu ao trabalho de defender gente que era atacada, supostamente atacada por envolvimento com o Vorcar. Por exemplo, a campanha que houve aí contra jornalistas movida por sites, né? Aí na internet de direita, de esquerda, de tudo quanto é lado. Tá? Bom, vamos lá. Horas antes de ser desmascarado por esse áudio da revista The Intercept, por todas as informações, pelos prints de tela que surgiram, o Flávio foi abordado pelos jornalistas e mais uma vez fez o que ele sabe fazer melhor. Mentiu. É o que nós vamos ver agora. Põe para nós, Alex. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é isso. É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque está num momento muito decisivo aqui do... Senador Flávio Bolsonaro estava num momento tão difícil, teve que recorrer à corrupa do Brasil para arranjar uma grana. Grana essa que não se sabe para onde foi, repito, hein? Essa história de filme aí, por enquanto, é conversa para o gado dormir, conversa para boi, vaca e bezerro dormirem, tá? Porque ela não faz nenhum sentido, tá? Deixa eu tocar aqui com vocês, eu já venho com o Lula aqui trazendo outras informações sobre isso, tá bom? Por enquanto vou mostrar para vocês aqui do nosso acervo o que nós temos aqui sobre o Daniel Vorcaro. A enquete já está pronta? Bota no ar aí para mim, por favor, Alex. Tá aí, ó. Quando o político pede dinheiro para banqueiro, isso é livre mercado? É isso que chama? É patriotismo financeiro? É rachadinha premium? Ou é só uma ajudinha entre amigos? Responde aqui na nossa enquete, está lá no nosso chat. Tá bom? É um minutinho. E aproveita e deixa um like lá para nós, porque você ajuda a gente com a difusão do programa, tá bom? Pessoal, então vamos lá. Além desse áudio que vocês ouviram, tem várias conversas por WhatsApp que foram recuperadas pela Polícia Federal e que estão aqui, eu vou colocar para vocês aqui, porque a gente vai ver desde a primeira, né? Essa aí não é a primeira, então está na ordem cronológica, tá bom? Isso aí acontece 2 dias antes de o Flávio abordar novamente o Vorcaro para cobrar mais uma vez o que ele está cobrando aí. A mensagem é isso que você está vendo. O Vorcaro diz, fala irmão, estava no trânsito. Aí o Flávio pergunta para ele, fala meu irmão, fala aí meu irmão, pode atender? Fala irmãozão, responde o Vorcaro, na igreja, terminando te chamo.
Aí eles trocam 2 mensagens por texto. É aquela mesma malandragem que já foi registrada quando eram as conversas do Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes. Mesma técnica, tá? E imagino que causou um profundo desconforto ao ministro Alexandre de Moraes ter visto essa tecnologia de ocultação de conteúdos de mensagem via WhatsApp se repetir no caso desse senador que já é praticamente o futuro ex-candidato do PL a presidente da República. Vamos lá. Então foram 2 mensagens de visualização única que ele, Flávio Bolsonaro, mandou. A pessoa escreve no bloco de notas, fotografa e envia como mensagem de visualização única. E o Vorcaro responde com uma mensagem de visualização única. Flávio Bolsonaro fala amém. Isso foi no dia 15 de novembro de 2025. E olha, esse material todo que a gente está usando é o material que está na edição de hoje da revista The Intercept, tá bom? Antes disso, muito antes, está aí uma outra correspondência entre os dois, um outro diálogo entre os dois. E olha só, isso aqui foi no dia 8 de dezembro de 2024, tá? Foi quando o Flávio liga para o Vorcaro para fazer mais uma das cobranças e acaba convidando ele para jantar com o elenco do Black Horse, do cavalo preto deles, né? E esse jantar é confirmado na casa do Vorcaro, com quem o Flávio disse que não tinha nenhuma relação. É tanta intimidade, eles combinam até a cozinha, que vai ser frequentada por um e pelo outro. Então, olha aqui a confirmação, ó. Confirmei com o Flávio Bolsonaro que vai ser no dia 11 às 17h30 aqui na sua casa de Brasília. Ok, isso aqui é o Tiago Miranda, que era sócio do Léo Dias, aquele jornalista especialista em fofocas, né? Que está aqui confirmando o encontro entre o Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro. Aí o Vorcaro responde ok, e o Tiago Miranda diz, até lá, abraço, se prepara, qualquer coisa em Brasília, não deixe me avisar, aqui é minha cidade. O Tiago Miranda se dispõe a falar sobre tudo isso. Em 5 de fevereiro de 2025, olha só, aqui surge uma dificuldade para o pagamento e essa conversa é entre o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro, e o próprio Daniel Vorcaro. O Zettel, como se sabe, é o operador, é o faz-tudo do Daniel Vorcaro, tá bom? Pastor da Igreja da Lagoinha. Ele conversa com o Vorcaro por WhatsApp e diz o seguinte, olha, filme, estou tentando desde ontem, o câmbio do Master, o departamento de câmbio do Master está criando caso, já mandei 1000 documentos meus. Aí o Vorcaro fala, paga para quem? Vamos fazer via Entre, não sei o que significa isso aqui. Aí ele fala assim, ó, meu sonho, posso pedir para o Minas? É um personagem que a gente ainda não sabe quem é. E o Vorcaro autoriza, pode e manda a grana. Isso, responde o Zettel. Para quem paga lá fora. Manda o dinheiro para quem vai pagar o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, tem trânsito de dinheiro internacional aqui, irrigando as contas desse senador que ontem caiu, né? Aí o Fabiano Zettel esclarece, olha, quem paga é um fundo, essa última mensagem que você vê aí. Então são mensagens que mostram a importância, né, que essa peça-chave no tabuleiro do Vorcaro tinha. A peça-chave, eu estou falando, é o senador Flávio Bolsonaro, que disse que não conhecia esse sujeito, tá bom? Agora eu vou chamar o Lula. Vou chamar o Lula. Eu tenho certeza que você está sequioso das informações dele. Bom dia, querido companheiro Lula. Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Fábio, o problema não é o filme, é a relação pornográfica, tá, que existe, que foi revelada entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ora na cadeia, né? Então o problema não é o thriller jornalístico político que eles estavam querendo criar com o enredo desse filme. O problema é o pornô, é a mão no bolso, é a relação, é a intimidade. Pego na malandragem, tentando esconder essa relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, né, os bolsonaristas desviaram, né, o tema para falar do filme em produção sobre a trajetória política do patriarca desse clã corrupto, o clã Bolsonaro, né? Agora, o que indigna, o que deixa as pessoas indignadas, perplexas, né, não é o filme, né, não é como se financia esse filme,
né? O que deixa as pessoas indignadas, né, é a proximidade, é a amizade, né, entre Flávio Bolsonaro e o pivô do maior escândalo financeiro da história do país, que é o caso do Daniel Vorcaro. Tá? Como diria o James Carville, né, marqueteiro de Bill Clinton, em 1992, na campanha, quando ele mudou o rumo da campanha do Clinton e disse que é a economia estúpido para mandar o Clinton falar sobre economia e aí terminar vencendo aquela eleição presidencial contra o George Bush pai, né? Podemos dizer que não é o filme, é a relação love-love estúpido, né, que está ocorrendo. E é esse medo que os bolsonaristas têm, porque essa relação, a exposição dessa relação, né, Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro, com o Brasil inteiro sabendo quem é o personagem Daniel Vorcaro, foi ela que incendiou a oposição e já produziu ruínas, porque ontem à noite, por volta de 11h30 da noite, eu recebi números, eu não posso dar os números exatos aqui, eu recebi números de um tracking, né, que é aquela avaliação de intenção de voto, encomendado por um banco brasileiro, um banco da Faria Lima, e o presidente Lula já abria 4 pontos de vantagem nessa avaliação pontual de ontem, feito com 1.000 entrevistas telefônicas estratificadas, tinha aberto 4 pontos ontem de diferença em relação a Flávio Bolsonaro. Anteontem, o Lula estava 1 ponto percentual à frente. Na segunda-feira, o presidente Lula estava empatado com Flávio Bolsonaro nesse mesmo tracking para esse mesmo banco. Então, as placas estão se movendo e temos até as 14 horas de hoje campo aberto do Datafolha. O Datafolha abriu o campo para pesquisa de intenção de voto na terça-feira, fecha esse campo hoje às 14 horas e o Datafolha vai flagrar, né, numa intensidade ainda pequena em relação a todo o filme que estamos assistindo nesse momento, esse BBB da política, da relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, né, mas será flagrado e terá impacto nas intenções de voto, né? Então, é isso que está em jogo nesse momento e que gerou essa repercussão no meio político. Fábio. Muito bom. Eu vou mostrar aqui alguns documentos, enquanto o Lula nos ajuda a interpretar isso aqui. O primeiro deles é uma nota oficial do PL, que acho que foi a única instituição ontem cacifar o Flávio Bolsonaro, que diz o seguinte: PL reitera as explicações apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro, que são claras e consistentes. Os fatos dizem respeito à busca de um patrocínio privado. Repara nessa palavra, você que está me assistindo aí, que já vocês vão ver as contradições acontecendo aqui, ó. Busca de um patrocínio privado para a produção de um filme igualmente privado, sem qualquer utilização de recurso público, porque dinheiro de corrupção não é dinheiro público, né, Lula? É dinheiro privado. Seguimos firmes e unidos com responsabilidade e compromisso com a verdade. CPI do Banco Mater já é incrível ver a cara de pau. O cupim que atacou o Flávio Bolsonaro ainda há de causar estragos ao PL. Aí vamos aqui, olha, para um momento em que as coisas começam a ficar complicadas. Uma nota oficial divulgada no Twitter pelo Mário Frias, na condição de produtor do filme, Lula. Olha só, gente, o que ele falou. Na condição de produtor, o senador Flávio Bolsonaro não tem qualquer sociedade no filme ou na produtora. Seu papel limitou-se à cessão de direitos de imagem à família e, naturalmente, ao peso do sobrenome. Como já esclareceu, a produtora Gulp Entertainment, não há um único centavo do senhor Daniel Vorcaro em Dark Horse. E ainda que houvesse, não haveria problema algum. Trata-se de relação estritamente privada entre adultos capazes sem um único real de dinheiro público envolvido. E na época não havia qualquer suspeita a ele. O próprio Flávio fala que sabe das dificuldades que ele está enfrentando, né?
Diz que conheceu em 2024, 2025 já era irmão siamês, né, Lula? Bom, agora só para a gente terminar isso aqui, para o Lula poder dizer para nós o que significa, então nós tivemos a nota do PL, né, que cacifou, e agora nós temos a nota do Mário Frias negando que esse dinheiro fosse para a consecução do filme, e aí vem o partido Missão, que é o MBL, tá? O MBL também publicou uma nota dizendo o seguinte, que, olha, o governo mais corrupto da história que gestou o Credicesta do Vorcaro e seus governos da Bahia. Os recentes dobramentos do caso mais deixa claro. Flávio Bolsonaro... Ah, peraí, eu não estou mostrando para vocês, né? Vou mostrar aqui, ó. Essa é a nota oficial sobre o Banco Master do Missão, tá bom? Ele fala aqui, olha, um senador enlameado em escândalo de corrupção desde que operava suas rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro até a cobrança de 134 milhões de Daniel Vorcaro. A pré-candidatura de Renan Santos da Missão é a única que rejeita e se opõe completamente a esses dois projetos corruptos de país. Está aqui o Missão dizendo que vai pedir a cassação do Flávio Bolsonaro também. E agora, duas manifestações, Lula. Isso já é o futuro despontando. Primeiro, Romeu Zema, que oportunisticamente ontem falou grosso. Ele que não fala grosso sobre quase nada, quando o assunto não é o Gilmar Mendes. Roda para nós. Por favor, Alex. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando o dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Aí é curioso, viu, Lula, porque o Zema fala grosso e o Caiado, que costuma falar grosso, fala fino, né? Vamos ver o que o Caiado disse ontem. Acabei de publicar uma nota dizendo que o pré-candidato Flávio Bolsonaro precisa sim de se explicar diante de todas essas gravações que foram publicadas. Mas eu quero aqui fazer uma reflexão a todos que estão me ouvindo. Eu sou um homem que tem uma trajetória de 40 anos de vida pública. Nunca sobre mim pairou qualquer dúvida do ponto de vista moral. Mas não sou um homem oportunista. E veja bem, o que nós precisamos, mais do que nunca, é fazer com que a centro-direita brasileira não se divida, não rompa essa unidade para que possamos, aí sim, aquilo que é o fundamental, derrotar o PT e o Lula nas urnas no segundo turno. Este é o compromisso que nós temos. Falhas de ordem pessoal devam ser tratadas por cada um que venha amanhã ser denunciado. Mas o objetivo principal é não mudar o foco. O foco é derrotar o Lula. E, sem dúvida nenhuma, é isso que a maioria da população brasileira espera de um pré-candidato à presidência da República. E aí, assim, esconde embaixo do tapete, né? Não, isso aí, ele responde lá por ele. Não tem nada a ver com isso, né, Lula? Fábio, antes de comentar essas respostas, eu quero abrir uma breve janela para falar da operação que está em curso, que você chamou aqui agora há pouco, né? A sexta fase da Compliance Zero são 7 mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão, todos em torno da Turma. A Turma é o grupo criminoso pago pelo Banco Master, pelo Daniel Vorcaro, pelo cunhado dele, o Fabiano Zettel, para consumar crimes de invasão de privacidade de rede social, de e-mails, né, de sigilo bancário, sigilo fiscal, e até bater e até contratar, eventualmente, porque havia sugestões disso, de matar pessoas, né? Esse grupo era estruturado em torno de um ex-policial mineiro que morreu na cadeia, né, na custódia da Polícia Federal, o Sicário, vocês lembram muito bem. E o que está sendo desbaratado agora é essa cadeia de comando do Sicário dentro dos órgãos policiais e de correição
em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde ocorrem essas operações. Há 7 mandados de prisão, um deles o do pai do Daniel Vorcaro, outro contra uma delegada federal que já foi presa, e afastamento da função pública de diversos envolvidos, o que significa que o que se está desbaratando nessa fase da operação é a estrutura de funcionamento da turma do Vorcaro, a turma que cometia crimes e que queria bater em jornalistas, e até havia mortes encomendadas. Havia, inclusive, a encomenda de levantamento de informações que pudessem servir para chantagem contra o Banco Itaú, os controladores do Banco Itaú, os controladores do BTG e os controladores da XP, que eram adversários de mercado do Daniel Vorcaro. Pois é, agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Lula. A direita está completamente aparvalhada, está desorientada, não sabe o que fazer. Desde ontem não há uma resposta de ninguém. O pessoal do Flávio Bolsonaro do PL se trancou em copas lá, veio com essa nota escalafobética à noite. O Flávio Bolsonaro mesmo disse a bobagem que disse, admitindo uma relação que horas antes ele tinha negado, só que entre uma coisa e outra houve, a morte encefálica da candidatura do Flávio Bolsonaro, porque não é possível que ela seja mantida num ambiente de tanta desconfiança assim. Qual é o que aponta o futuro? Quem é que vai ser o candidato da direita, Lula? Ou você acha que o Flávio vinga a despeito dessa relação quase que, digamos assim, matrimonial com o Daniel Vorcaro? Bom, primeiro vamos falar dessas reações que você colocou aqui na tela, do Zema, do Caiado, do Missão, do Renan Santos. Temos o silêncio do PP, do Progressistas, do Ciro Nogueira, o silêncio do União Brasil, do Antônio Rueda, que ninguém sabe onde está, porque só o que se fala aqui em Brasília é que a próxima fase, a próxima operação da Polícia Federal decorrente da Compliance Zero será contra o Antônio Rueda e contra o Ibanez Rocha. Há também o silêncio do MDB. O MDB, em alguns estados e nacionalmente, está tão próximo do Flávio Bolsonaro. Cadê a reação institucional do MDB em apoio ao candidato deles? Não há. Por quê? Porque é como diz o ditado popular: passarinho que come pedra sabe o estômago o que tem. A moela que tem. Pois é, então eles estão comendo pedra na pedreira da oposição, estavam aliados a esse não posso nem chamar de santo, mas estavam aliados a essa criatura desumana com pés de barro, que é o Flávio Bolsonaro, e agora só tem pedra nesse cenário de ruínas, Então que eles processem essas pedras no seu estômago, para ser cauteloso, como foi aqui o Fábio Panunzio. E para onde aponta? Ontem à noite, aconteceram 3 reuniões, paralelas aqui em Brasília, a principal delas na Casa do Lago Sul, onde tem a produtora que está servindo ao Flávio Bolsonaro, e foi uma reunião desastrosa para a condução de gestão de crise, porque ninguém sabia o que falar, ninguém sabia quem comandava, ninguém sabia o que responder e ninguém sabia o futuro. Já há dentro do PL uma insistência com o apoio ainda velado, mas por baixo do pano, do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, para que se discuta a troca do candidato a presidente da República pelo PL. E o nome do coração do Valdemar é a Michele Bolsonaro. Como ninguém deixava de saber isso desde sempre. O Flávio Bolsonaro, em dezembro do ano passado, ele se impôs candidato dentro do partido, inclusive rompendo
uma estratégia de negociação interna que eles tinham estabelecido. Então já se discute essa troca de candidato. O Flávio Bolsonaro insiste que a candidatura é ele, não há unidade nenhuma dentro do PL e nos outros partidos de oposição, sobretudo no PSD de Caiado, qual é a esperança? O Caiado quer dar não apenas os votos no segundo turno, como ele falou aí, nesse vídeo que ele gravou depois de dar a nota ontem. O Caiado quer dar, desde já, o apoio político do bolsonarismo para o primeiro turno. E o Caiado sonha com uma aliança que faça com que o PL dê a ele uma candidatura a vice-presidente na chapa dele desde já. Lula, agora, é claro que ainda está muito cedo para saber o tipo de desastre que isso vai provocar na popularidade do Flávio Bolsonaro, mas não deve ser pequeno, até porque a população tem absorvido esse noticiário com mais rapidez, né? Mas, por exemplo, fatos como a derrota, a pesquisa da Quest mostrou isso ontem com muita clareza, como, por exemplo, o que aconteceu lá no Supremo Tribunal Federal, não são do conhecimento da população brasileira, sabe? Então, assim, demora uns dias, né? Mas o estrago com certeza será grande. Agora, eu queria saber a sua opinião sobre uma eventual candidatura do Caiado, porque nesse momento lá dentro do PL fala sobre Michele, fala sobre uma coligação com o outro lado, eles não sabem o que fazer ainda. Mas você não acha que o Caiado é um candidato que representa um grande risco para o cenário eleitoral? Porque, sem dúvida nenhuma, ele vai agregar os votos dos bolsonaristas, né? Tanto é que está aí assim, o cuidado dele com as palavras. E a direita, que não é bolsonarista, também vota no Caiado, que é um radical com décadas, provado há décadas aí. O que você acha do potencial dessa candidatura Caiado se não houver alguém do PL raiz, tipo Michele Bolsonaro ou sei lá, alguém que eles inventem lá de última hora? Fábio, o Caiado seria, nesse cenário que está colocado, o candidato do que resta, do que sobrou, do que a gente chamava antigamente de direita liberal, direita democrática, se é que ainda se pode falar disso. O grande erro político do Ronaldo Caiado foi lá atrás imaginar que ele precisava rastejar atrás do apoio, né, em busca do apoio do Jair Bolsonaro e do bolsonarismo. Ele rastejou. Aí ele se colou a eles de maneira indelével, mesmo que tenham identidade ideológica, porque o Caiado tem uma trajetória política histórica completamente diferente da do Jair Bolsonaro, da desse Flávio Bolsonaro, que chegou ontem em Brasília como senador eleito em 2018, na esteira daquela eleição que foi absolutamente atípica e não tem um histórico de respeito à norma e de respeito às instituições democráticas, que o Caiado, mesmo sendo de direita, mesmo estando ligado a movimentos reacionários e não apenas conservadores da sociedade, o Caiado disputou várias eleições, perdeu algumas eleições, nunca contestou as regras e as instituições. Então, tem essa diferença. O Caiado poderia e poderá ainda ser o herdeiro desses votos, dos votos nem bolsonaristas, nem lulistas, nem petistas, nem extremistas, que vão decidir a eleição num cenário de Brasil fraturado pelo ódio disseminado por eles, né, de um Brasil calcificado nas suas posições ideológicas, aonde o presidente Lula precisa recuperar aquela pequena maioria desses nem que votaram nele no segundo turno e que deram aquela fundamental vitória de 2022 para tirar o Brasil desse rumo democrático. Agora, desse rumo do golpe, do rumo antidemocrático, né? Vamos pontuar direito, né? Então, é isso que está ocorrendo, Fábio, e eu acho que o Caiado, quando deu uma nota ontem, uma nota meio xoxa, uma nota meio em cima do muro, não era exatamente de apoio, né? Mas era uma nota que tinha
ali uma janela aberta para a composição. Depois ele gravou esse vídeo que assistimos aqui, porque ele está desesperadamente querendo manter essa janela pela qual precisarão entrar apoiadores do Bolsonaro para que deem alguma visibilidade a ele. E o que o Caiado não quer nesse momento é que se abra a discussão para colocar a Michelle no lugar do Flávio Bolsonaro. Porque se a Michelle no lugar do Flávio Bolsonaro desune a família Bolsonaro, porque eles se odeiam, né? Os filhos do Bolsonaro odeiam a madrasta, né? Que é o que Michelle Bolsonaro, mas o bolsonarismo na rua pode se unir em torno disso e manter o pneu da candidatura Caiado esvaziado e sem dar a ele condições de rodar o Brasil. Você acredita, por exemplo, eu não creio que o PL estava muito confiante, né, de que tinha um candidato viável nessa eleição. O próprio Flávio Bolsonaro se encantou com o papel que não lhe cabe, que não lhe cabia nunca, porque ele não tem estatura, ficou provado agora. Você acha que o PL vai sozinho para vai tentar manter o Flávio, vai sozinho, ou a Michelle Bolsonaro tem alguma chance agora com a derrocada do Flávio? Eu acho que o Flávio está vivendo um momento, não diria que vai cair já, mas ele está vivendo um momento de desidratação externa e interna, e a discussão está aberta. Ontem jantavam numa mesa no restaurante Marie, aqui em Brasília, o Altineu Cortes, do PL, que é o primeiro vice da Câmara, e o Eduardo Cunha, que está no PL, que é candidato a deputado por Minas Gerais. Né? Eles estavam desesperados discutindo o futuro dessa candidatura do PL e já falavam abertamente que era necessário tirar o Flávio e colocar a Michelle. Né? Isso está posto, né? Queiramos ou não queiramos, isso está posto dentro do PL. Eu acho que o Flávio Bolsonaro ainda vai estrebuchar por alguns dias, mas o link que foi feito, não pelo financiamento do filme, que é essa discussão que o bolsonarismo quer colocar em tela, mas sim pela relação umbilical, pornográfica do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro, é isso que o povo compreendeu desses diálogos, né? É isso que vai governar a decisão do PL. E eu acho que a médio prazo o PL terá que trocar de candidato. Muito bom. Gente, vai ser um dia muito quente essa quinta-feira. Sobre essas prisões de hoje, você tem algum comentário a fazer? Eu gostaria de saber quem é a delegada da Polícia Federal que foi presa e por que foi. Né? Não, mas nós não temos essa informação. Ainda não foi divulgado, mas a audiência está muito alta. Continuem conosco, porque ao longo do N1 isso será divulgado. Né? Ao longo do N1 será divulgado, porque vai cair o sigilo sobre a decisão para essa sexta fase da Operação Compliance Zero, que foi uma decisão do ministro André Mendonça. Então, sigam conosco, porque isso virá à tona durante o N1. Muito bom. O Lula está lá com olhos e ouvidos abertos, conversando com um monte de gente em Brasília, e a nossa equipe inteira mobilizada para cobrir isso. Lula, muito obrigado por ter, mais uma vez, me socorrido aqui num dia tão importante que caiu fora da sua agenda. Aliás, eu acho que nós vamos mudar para terça, quinta, a sua coluna, entendeu? Além da quarta, da segunda e da sexta. Obrigado, Lula. Vamos nessa. Chama a audiência aí que tá boa, hein? Vou chamar. Hoje nós vamos fazer uma festinha aqui daqui a pouco. Gente, olha, Lula, me ajuda aqui. Volta o Lula aqui para mim, por favor. Como é que foi o papo legal, hein? Como é que está em relação a esse assunto, Lula? Não, temos o novo produto aqui do ICL, que é o Papo Legal. Tem uma sala aberta, sobre esse tema, e ela ontem à noite já estava pegando fogo. Então convidamos vocês a entrarem e debater esse assunto, que ele é, como se dizia antigamente, ele é supimpa, né? E está incendiando a nossa sala do Papo Legal. Maravilha, Lula. Um abração para você. Super obrigado mais uma vez, viu? Gente, vamos conferir aqui a nossa enquete.
a enquete que já está aqui no monitor, o Alex já colocou aqui para mim, olha, pergunta, quando o político pede dinheiro para banqueiro, isso é o quê? É livre mercado? 3% concordam. É incrível que 3% da população concordem com uma afirmação tão estapafúrdia dessa. Tá? O que é? É patriotismo financeiro? 7%. Somando os dois dá 10%. Olha a dissonância cognitiva, galera. Bom, vamos lá. Rachadinha Premium. 75% das pessoas entenderam assim. E outras 15% acham que é só uma ajudinha entre amigos, né? Contém ironia, para que você não fique na dúvida sobre a intenção nossa com essa enquete aqui. E venceu, então, Rachadinha Premium. Rachadinha que é algo com o qual o senador Flávio Bolsonaro está muito bem acostumado. E para me despedir de vocês hoje, já agradecendo, eu tenho que mostrar para vocês, primeiro, o Bandidos de Farda, fazer o convite para no dia 17 de maio, domingo que vem, agora estar com a gente às 8 da noite, para assistir ao lançamento do documentário Bandidos de Farda, que a nossa equipe aqui, a equipe que apurou essa série, a Juliana Dalpiva e os outros jornalistas que compõem a equipe dela, eles vão mostrar para a gente como foi essa página triste da nossa história em registros guardados e escritos por um coronel que foi um militante da tortura, o coronel Ciro Etchegoyen, tá bom? Então, pega seu convite aqui no despertaicl.com.br e vem fazer companhia para a gente domingo à noite, às 8 horas aqui, para conhecer mais a fundo esse trabalho incrível da nossa Juliana Dalpiva e da equipe dela. Pessoal, antes de me despedir, está aqui, muito obrigado, 36.368 pessoas nos assistindo agora ao vivo, nós estamos 16 mil na frente da Jovem Pan, nós estamos quase dobrando a audiência do segundo colocado, eu estou muito contente com isso, muito obrigado, isso para nós é sinal de muito prestígio e a gente agradece profundamente a sua presença aqui. Volta amanhã, às 7 da manhã, eu estou aqui já falando sobre as notícias do Brasil e do mundo, tá bom? Obrigado, bom dia para vocês e até lá. Documentos mostram que na ditadura os militares invadiam casas e roubavam dinheiro, joias e imóveis para mobiliar até os escritórios do exército. Eram os bandidos de farda. Tudo isso a gente vai contar para você na estreia do novo original do ICL, domingo 17 de maio, às 8 da noite. Essa é uma investigação conduzida por mim e pelos jornalistas Chico Otávio e Igor Mello.